Esse é o nosso quadro Conhecendo as Aves. Obrigada pela presença, gente. E o tema de hoje dessa live é Conheça Mais Pássaros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conhecendo as Aves. Eu ajudo você a conhecer e identificar as 60 pássaros mais comuns na sua região, pelo canto e também pela aparência. Meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. Então, bora pro conteúdo? Bom, primeiro, gente, vou falar um pouquinho sobre os benefícios de conhecer as aves da sua região. Provavelmente você conhece algumas aves na sua região, mas talvez ou com certeza você gostaria de conhecer mais, você gostaria de reconhecer mais. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou dar algumas dicas preciosas para que vocês consigam perceber mais a presença dessas aves na região de vocês, porque as aves elas estão presentes no Brasil inteiro e cada cantinho do nosso país tem uma composição diferente de aves e isso é uma coisa super importante de vocês terem esse conceito. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês, olha só, vocês estudem, vocês conheçam essas 20, essas 40 espécies que vocês vão estar conhecendo as espécies mais comuns da sua região. Nem sempre, porque cada cantinho do nosso país vai ter uma composição de aves mais comuns e também vai depender se você mora mais numa área mais urbanizada ou se você vai morar numa área mais perto de uma floresta ou se é perto de um brejo. Tudo isso vai ter uma influência gigantesca nessa composição da avifauna da região, tá? E esse é um conceito contraintuitivo, e eu sei que é porque eu ouço direto dos meus alunos, dos meus mentorados, eles dizerem assim, não, mas como assim, né? Que o que aqui não, o que tem aqui não é comum lá e o que tem lá não é comum aqui. É contraintuitivo por quê? Porque as aves estão livres, porque as aves voam. Então fica aquela ideia, nossa, mas se elas voam, se elas migram, porque eu sei que vocês sabem que elas também migram, então se elas estão tudo soltas, por que tem lugar que elas são mais comuns e outros lugares elas são menos comuns? Gente, é porque elas têm o território delas, elas têm a área de ocorrência delas. E vocês vão ver que tem aves que só tem num cantinho muito específico do nosso país e não tem em outro lugar do Brasil inteiro e às vezes não tem em outro lugar no mundo inteiro. E isso acaba deixando essas espécies vulneráveis, né? Vulneráveis à extinção. Por quê? Porque se aquele ambiente não for muito bem cuidado, aquela espécie corre um risco muito alto de sumir da face da terra. As aves que vocês conhecem, as que vocês já conhecem bem a aparência, né? Será que vocês conhecem elas muito bem? Conhecem a fundo? O que eu quero dizer com isso? Será que vocês conhecem todas as formas que aquele passarinho pode apresentar? Como assim? Dependendo da idade, vocês vão ver um passarinho como se fosse diferente. Ele é mais clarinho, né? Mais pardinho. Normalmente os filhotes eles são pardinhos. Também tem uma diferença gritante em muitas espécies de aves, entre machos e fêmeas. Às vezes vocês vão ver um macho, vão ver uma fêmea e eles são tão diferentes visualmente que parecem espécies diferentes. E vocês vão ver também que um jovem, ele pode estar mescladinho, ele pode estar ainda com um pouco da plumagem do filhote, que é normalmente parecido com a plumagem da fêmea, e parte da plumagem vai estar já no padrão do macho. Isso daí causa muita confusão nos passarinheiros iniciantes. Eu percebo muito isso. E conhecer bem, gente, além de conhecer esses padrões da plumagem, que é uma das coisas que sempre salta aos olhos, é também saber conhecer os hábitos, um pouquinho dos hábitos. Que tipo de ambiente aquele passarinho prefere habitar? Que tipo de comportamento ele tem? Se ele costuma ficar mais na brenha, né? Escondidinho, se ele é mais assim, reservado, ou se ele é um passarinho daqueles bem assim,
aparecidos, como são normalmente os tiranídeos, né? O bem-te-vi, o suiriri, que eles costumam ficar pousados em galhos expostos e dali eles fazem as caças deles, né? Eles têm aquele comportamento de flycatcher, que é de voar para capturar normalmente um insetinho, que eles alimentam-se muito de insetos, né? Também é muito interessante quando a gente consegue conhecer, saber várias curiosidades sobre alguns passarinhos, alguns comportamentos interessantes, curiosos, como por exemplo o comportamento de parasitar o ninho dos outros ou de roubar roubar entre aspas, né? É meio que roubar mesmo, né? Porque muitos passarinhos eles têm o hábito também de pegar material de ninho de outras espécies para usar no ninho deles. Que folga, né? E o bem-te-vi faz isso. E outras espécies também fazem. Outras, elas vão além nessa questão do roubar, né? Elas não incubam os ovos. Vocês devem conhecer, devem saber que, por exemplo, o chopin é uma espécie de ave que costuma fazer isso. Ela vai lá e bota os ovos dela no ninho de outras espécies para que as outras espécies incubem os seus ovos. Elas nunca incubam os ovos dela. E mesmo assim, os filhotes sabem que eles são chopins, não são filhos do tico-tico, por exemplo, né? E aí tem toda um monte de informações interessantes, né? Como o código que essa mãe chopin, ela sopra no ouvidinho do filhote para dizer: você é meu filho, tá? Você tá no ninho do tico-tico, mas você é meu filho. Então, esses comportamentos das espécies, eles são muito ricos. E quando a gente sabe, quando a gente conhece, a gente entra num ciclo de querer conhecer mais e de querer entender mais e de querer passarinhar mais, e isso só traz benefícios, não só para a gente, mas para as aves também, porque o que a gente conhece a gente quer cuidar, a gente quer preservar, e a melhor maneira de preservar as espécies é preservar a casa delas, que é a natureza, e a gente está precisando muito disso, gente, muito, muito, muito. Recanto das Aves Botumirim. Oi, Recanto das Aves. Posso falar uma coisa? Que inveja branca de você de estar em Botumirim, a casa da Rolinha do Planalto, né? A Rolinha que ficou aí desaparecida 74 anos e foi redescoberta há pouco tempo. E, gente, isso daí dá um ânimo na gente, né? Dá uma esperança de que ainda tem como a gente reverter essa destruição dos habitats, essa conscientização das pessoas para que elas queiram preservar, conhecer, preservar, conhecer. E é um ganha-ganha geral. Joia! Bom, então, existe também, gente, uma diferença grande entre conhecer e identificar. Conhecer, gente, faz parte desse universo de informações que eu meio pincelei para vocês agora, né? Saber onde que elas costumam ficar, como que elas costumam se alimentar, quais são os comportamentos curiosos, como que elas migram, para onde elas migram, com qual frequência migram, se migram ou não, que algumas migram, outras não, se parte da população migra e outra não, porque isso também acontece, né? O conceito de migratório depende, né? Está totalmente atrelado de onde é o local que você está querendo saber se a espécie é migratória, porque tem locais que algumas espécies elas nunca saem de lá, elas passam o ano inteiro lá. Pode ser que até parte da população vá embora de lá, mas parte vai ficar, tá? Então são detalhes, gente, que quando a gente conhece, a gente vai ficando cada vez mais apaixonado, cada vez mais querendo saber, conhecer mais sobre as aves. Agora, identificar é um lance diferente. Identificar é uma coisa que as pessoas querem muito. A pergunta, gente, disparada que eu mais recebo em todos os grupos de observadores de aves que eu mantenho hoje, né, que são mais ou menos uns 5, é assim: que passarinho que é esse? Sim, normalmente é a coisa que as pessoas mais têm vontade, mais têm curiosidade de saber.
Por quê, né, gente? Eu acredito que seja porque não faz muito sentido ver uma ave, ver um passarinho e não saber direito quem é. Porque se a gente não sabe nem quem é, como é que a gente vai ter ideia de todas as informações que estão atreladas àquele passarinho? O que ele come, aonde que ele fica de manhã, se ele migra ou não, qual a época que ele reproduz, né? Várias perguntas, várias respostas que estariam atreladas aí a essa informação. Então, realmente identificar é uma coisa que a gente quer, é uma coisa que é a primeira coisa que a gente quer fazer, né? Só que para identificar, gente, existem alguns atalhos. Mentira, existem muitos atalhos. Existem muitos aplicativos que ajudam a gente demais na questão da identificação. E não só atalhos, mas existem pessoas reais que estão por trás de plataformas fazendo essa identificação para a gente. Então, é o seguinte, esses aplicativos, vou falar aqui, gente, tem outros conteúdos que eu detalho bem melhor o uso, o porquê do uso desses aplicativos, mas eu vou falar aqui o nome deles para vocês, aplicativos e plataformas que podem ajudar demais vocês nessa questão da identificação, tá? Então, são eles, o eBird, não, mentira, o eBird ele só ajuda na questão de fazer as listas, mas seria o quê? O BirdNet, que ele identifica os pássaros, as aves pelo canto, tá? Mas calma, não é para usar ele como uma fé cega. O que ele disser, vocês não podem, nem sempre podem assumir como uma verdade absoluta. Vocês têm que conferir sempre, tá? Até porque é um aplicativo recentemente inaugurado aí, coisa de 1 ano, menos de 2 anos, gente. Isso é pouco ainda para deixar ele rodando bem perfeitinho, tá? Aí temos uma plataforma de ciência cidadã maravilhosa chamada Wikiaves, na qual vocês podem postar, submeter uma foto sem identificação ou então um som sem identificação, que tanto pessoas reais, que são os moderadores, quanto a inteligência artificial da plataforma vão identificar, sugerir uma espécie para vocês, não é demais? E também, por último, aí a gente tem um aplicativo muito interessante que eu aconselho que todos vocês tenham instalado no celular de vocês. É gratuito e o nome dele é Merlin. E o Merlin, gente, ele tem algumas formas de ajudar na identificação das espécies. Uma delas é você dá uma série de pistas para ele, diz o ambiente, diz o porte, diz as cores, e ele meio que te retorna uma lista de espécies possíveis com a foto. E aí você só dá uma olhada e fala, ah, é essa daqui. E, gente, funciona offline, não é demais? Outro recurso que o Merlin tem é de vocês colocarem lá, submeter uma foto à análise da inteligência artificial e ele vai também te sugerir uma lista de espécies possíveis ou vai dizer, ó, é essa, né? Também muito legal, muito interessante, muito rápido, né? Só que essa foto tem que estar no celular de vocês para vocês poderem fazer esse teste aí, né? Bom, agora tanto conhecer as aves quanto identificar as aves são habilidades que nos trazem muito prazer e muita conexão, porque é aquela sensação de nossa, eu sou capaz, nossa, eu consegui, nossa, eu aprendi uma coisa nova. Ou então, puxa, eu encontrei um passarinho, uma ave aqui na minha região que nunca alguém antes tinha encontrado, ou que pelo menos se alguém encontrou, não colocou, não listou, não submeteu aos registros do Wikiaves. Gente, é muito gostoso quando a gente faz isso, né? E gente, essa habilidade e esse fato de conseguir, por exemplo, registrar uma espécie não antes registrada, ela tem crescido bastante no nosso país, não só nos municípios individualmente, mas até
fez com que houvessem muitas adições de espécies reais na nossa lista de espécies de 2021, que foi publicada, né, pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Então, gente, são vocês, os cidadãos cientistas na ativa aí, procurando passarinho, encontrando passarinho e colocando essas informações em plataformas como o eBird e o Wikiaves. E isso é muito gostoso. E claro, né? Também quando a gente está passarinhando, quando a gente está observando aves, além de contribuir para a ciência cidadã, contribuir para a preservação dos ambientes, para a valorização das espécies e também dos ambientes, a gente também está fazendo amigos, conhecendo pessoas, renovando, né, as nossas amizades. E olha, gente, é uma área assim que tem muita gente especial, pessoas realmente preocupadas com a natureza, pessoas assim ricas. Eu vejo isso porque eu convivo com elas diariamente, né? Eu dou aula hoje para 5 turmas diferentes e são pessoas todas que moram no meu coração de verdade. Então, gente, esse desafio da identificação é muito satisfatório, a gente se sente muito bem, é como se a gente tivesse ganhado um jogo, né? É também parecido, dá para comparar a sensação quando algumas pessoas que meio que praticam alguns tipos de jogos, né, que tem essa questão de encontrar, é parecido. Tem um jogo, gente, que eu descobri meio que recentemente, chama Geocaching. Tipo, algumas pessoas elas escondem alguns objetos e um grupo de pessoas vai lá procurar. Gente, passarinhar é tipo isso, só que é natural, tá na natureza. Ninguém foi lá artificialmente esconder, os passarinhos estão aí no mundo, né? E, e isso é muito gostoso, gente. E revela a habilidade da gente, né? A gente vai meio que fazendo uma biblioteca pessoal de todas as espécies que a gente já conseguiu perceber a presença, que conseguiu registrar, que conseguiu gravar um cantinho, que conseguiu fazer uma foto, né? E isso é delicioso, é como aquele velho hábito de colecionar figurinhas, né? Não tem tanta gente que coleciona ainda hoje selos ou figurinhas, preenchem álbuns, é uma maneira meio que natural, né? Então por isso que é mais desafiador também. E conhecer os passarinhos, né? Não só identificar, mas conhecer. É como você colocar um recheio na empadinha, né? Uma empadinha sem o conhecimento, né? Sem o recheio, ela fica sem graça, porque dá todo o sentido encontrar um passarinho. Se você encontra o passarinho, mas você não sabe nada sobre ele, fica sem sentido. Agora, se você sabe que aquele passarinho, ele nunca tinha sido fotografado antes na região onde você mora, ou se você sabe que aquele passarinho só existe, por exemplo, no Brasil, ou se você sabe que aquele passarinho, ele migra e naquela época você deu sorte de encontrar ele lá, porque é uma janela temporal pequena que ele fica lá, então isso faz toda a diferença. Isso traz muita riqueza para a atividade, né? Então, não adianta muito conseguir identificar se vocês também não tiverem um pouco do conhecimento do que são as espécies, porque fica irrelevante a informação, né? É comparado a vocês olharem a foto de perfil de uma pessoa numa rede social, mas não lerem nada sobre ela, não saberem nada se ela é uma pessoa que trabalha com isso ou com aquilo, se ela gosta disso ou daquilo, né? Se ela mora perto de você ou não. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, gente, é super legal e super importante quando a gente tem essa ciência, né? Quando a gente conhece melhor as aves e a gente tem essa ideia da raridade, do endemismo, que é a questão de só existir naquele local ou não, dos hábitos, né? De como que ela caça, como que ela faz ninho, como que ela se alimenta, como que ela interage com as outras aves, se ela faz parte ou não de bandos mistos. E dessa maneira que a gente passa a entender mais
a gostar mais e a admirar, não só observar aves, a admirar, que é o que eu mais prego, inclusive é o nome do meu canal, né? Porque eu não somente observo aves, eu admiro as aves, né? Por isso que eu coloquei o nome do meu canal Admiráveis, que é justamente essa leveza de poder juntar, unir, né, de maneira positiva o conhecimento que a gente tem sobre as espécies com a identificação das espécies, que é a soma mais poderosa que tem, para que vocês virem uns viciados em observar passarinho e encontrar pessoas especiais e tudo mais, né? Então é isso. Bom, e aí, gente, acaba se tornando, né, esse fato de procurar passarinho e conhecer passarinho e identificar passarinho uma atividade extremamente prazerosa, um passatempo que pode sim ser feito, praticado por cada um de vocês diariamente, da casa mesmo de vocês, ou de uma área verde próxima, de uma praça, de uma área rural que está perto de vocês, né? E isso só vai fazer com que vocês consigam se equilibrar mentalmente. É como se estivesse fazendo uma terapia. Quando eu tô aqui trabalhando muito tempo, muito estressada, eu quero dar aquela levantada, uma saidinha. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma passarinhadinha rápida de 10, 15 minutos. Vocês conhecem essa maneira de passarinhar? É a maneira listeira de passarinhar. Deliciosa, gente, de extrema conexão que a gente consegue ter com a natureza nesses momentos e aquele ufa, assim, dá aquele refresh na tela. E até, gente, esse passatempo de observação de aves é apelidado por mim e pelos meus alunos de ornitoterapia. É mole? Mas é totalmente verdade, gente, totalmente verdade. E aí, quais são as objeções, né? Normalmente as pessoas, quando eu falo, gente, vamos passarinhar, né? O que elas me falam? Ah, não, eu não vou, por quê? Uma das coisas que eu ouço é assim, ah, eu não vou porque isso é muito trabalhoso, eu quero descansar e isso daí dá trabalho, né? É muito mais fácil, por exemplo, ficar rolando o feed, né? Curtindo fotinho, ou então ficar sentado na frente da TV assistindo, né, alguma coisa, um documentário, né, uma TV, enfim. E passarinhar é um pouco diferente, exige um pouco mais da gente, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de empenho, né? Tem que estudar um pouquinho? Tem! Ou você estuda um pouco, ou você faz um curso, né, de observação de aves e recebe todo esse conhecimento mais mastigado, direcionado, né, para vocês investirem o tempo e a energia de vocês da maneira que vai ser mais útil, mais eficiente para que vocês consigam obter essa capacidade de identificar os passarinhos da região de vocês, né? Trabalho dá sim, gente, mas eu vou dizer para vocês, é um trabalho gostoso demais de fazer. O ser humano gosta muito de conhecer, de entender, de aprender e também de fazer amigos. Então é tudo de bom. Eu garanto para vocês que quem conhece muito bem esse tipo de passatempo passa a fazer ele com regularidade, porque, gente, não existe esse passarinheiro, não. Não tem como. A gente até brinca, né? Como se a gente tivesse sido picado por um bichinho, né? Contaminado por um vício, por uma paixão, na verdade. Uma paixão, gente. E outras pessoas, elas nem falam tanto que é trabalhoso e tal, elas estão dispostas, mas elas dizem assim que não sabem por onde começar. Elas têm vontade, mas tudo ainda é muito abstrato para elas, né? Então, elas querem ter assim, poxa, como que eu começo a puxar essa linha? Por onde eu devo começar? Qual caminho, né? E existe toda uma metodologia, existe uma maneira, um método para que vocês se aproximem dessa atividade, desse passatempo de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira que vai fazer com que vocês vão a cada dia querer conhecer mais, a cada dia entender mais, a cada dia conhecer mais pessoas que fazem isso, né?
E isso é muito bom da gente fazer, da gente praticar, né? Da gente entender. Saber por onde começar, né, gente? Se a gente não tem como dar o primeiro passo, normalmente a gente não sai do lugar. E dar o primeiro passo muitas vezes é o que vocês precisam fazer. Depois que der o primeiro, aí vai, né? Depois que a gente chegou na academia, a gente vai entrar e vai fazer aquele treino, né? Mesmo que ele pareça, às vezes, não tão gostoso de fazer, né? Bom, outra coisa que as pessoas normalmente param, as pessoas travam, as pessoas é que elas têm uma crença limitante de que elas precisam viajar para poder observar aves. E assim, dá para observar aves viajando? Dá, é legal, mas gente, vocês não podem desperdiçar o outro filão, que é de observar pássaros todo dia, de vocês fazerem, praticarem a observação de aves diariamente no cotidiano de vocês. E não pensem que vocês vão precisar despender horas e horas, que aí senão vocês vão me dizer que vocês não têm tempo, né? Mas ter 10 minutinhos, ter 15 minutinhos, ter 5 minutinhos, todos vocês têm. Nem que seja um tempo que vocês meio que pegam emprestado de um momento que vocês vão até um lugar deixar as crianças na escola, ou que vocês vão fazer uma caminhadinha até a padaria, até a academia, até o mercado. Dá para fazer listinha nesse tempo? Dá. É uma maneira de passarinhar que vocês vão ver que é gostosa, que vocês vão querer fazer toda hora mesmo, né? E até de dentro de casa é possível observar aves. Dá para fazer listas casuais, por exemplo, quando vocês conhecem o quê? O canto das aves, quando vocês reconhecem as aves pela voz delas. É uma maneira que é muito assertiva, não tem muito como errar. Se vocês conhecem bem aquele canto, vocês sabem que aquela ave, aquele pássaro está na região de vocês, está no quintal, está do lado de fora da janela, como muitas vezes eu consigo fazer aqui de dentro do meu escritório trabalhando, né? E eu não consigo, gente, desligar da atividade, porque o tempo todo eu tô querendo saber, tô o tempo todo buscando quem são esses passarinhos que estão ao meu redor. E aí se eu ouço um diferente, eu falo, esse aqui eu não pus na nenhuma lista ainda hoje, então eu vou fazer uma lista. É assim que funciona. Então agora chegamos num momento que talvez vocês estivessem esperando, que é então como fazer? Como fazer para que eu fique mais próximo, para que eu consiga encontrar mais pássaros na minha região? Bom, a primeira dica que eu vou dar para vocês é: atraia as aves para vocês. Sim, como assim que eu posso atrair as aves para mim? Vocês podem fazer com que a casa de vocês seja um local bird friendly, um lugar amigável para as aves. E vocês podem fazer isso de que forma? Bom, uma forma muito fácil, barata e tranquila de fazer é oferecer água. Água, gente, é uma besteira, mas as aves normalmente têm uma dificuldade para encontrar locais para tomar água, para beber uma água potável e limpa, e não só beber, mas também tomar banho. Gente, é delicioso ver um passarinho, uma ave tomando banho num pote, numa vasilha de água, gente, uma delícia. Aí vocês também podem oferecer alimentos. E dependendo do tipo de alimento que vocês oferecerem, vocês vão atrair espécies diferentes. Se vocês colocarem, por exemplo, banana, mamão, que são frutas muito atrativas, muito eficientes para atrair os pássaros, vocês vão ter uma quantidade grande de sanhaços, de saíras, depende da região onde vocês moram, tá, gente? Já expliquei isso, né? Mas o que atrai? Atrai sanhaço, atrai saíra, atrai a cambacica, atrai o sabiá, atrai também a... Gente, eu vi ela hoje aqui. Esqueci o nome dela, Stupínia caiana. Peraí. Ai, fugiu.
Se alguém souber o nome aí, me fala, gente, que eu tô... Tem gente que chama de sanhaço caboclo. Bom, mas aí se você colocar sementinhas, como alpiste, vocês vão estar aí atraindo outras aves. Por exemplo, o canarinho da terra, o pardal, o bigodinho, o coleirinha, que são espécies que gostam muito, que alimentam-se prioritariamente de sementinhas. Quem gosta de semente também, mas normalmente são outras sementes, são os psitacídeos, os periquitos, os papagaios, as araras. Tem gente que pode ter a felicidade de morar num lugar que pode ser visitado por uma arara no comedouro, né, gente? Imagina, eu sei que tem algumas pessoas que têm esse privilégio. Que sementes que são atrativas para essas aves? Normalmente essas aves gostam demais de semente de girassol. Aliás, é uma semente que eu não indico que as pessoas ofereçam com frequência para os animais que são mantidos em cativeiro, né? Que infelizmente estão engaiolados, porque são alimentos muito gordurosos, né? E via de regra, as aves que estão em cativeiro, os psitacídeos de cativeiro, eles não praticam muito exercício e acabam ficando obesos por conta dessa alimentação inadequada, que é muito gordurosa e também muito pobre em vitamina A. E a vitamina A é super importante para toda a manutenção do sistema respiratório, da beleza das penas, da integridade, inclusive, das penas, né? Joia! Bom, mas e se vocês oferecerem outro tipo de alimento, como por exemplo, quirela de milho? A quirela, gente, vai atrair também o canarinho, vai atrair o pardal. Bom, pardal, vou dizer para vocês que praticamente ele come de tudo. Come até carne, gente. Aqui no açougue central da cidade eu vejo, já vi muitas vezes, toda vez que eu vou no açougue eu vejo o pardal escolhendo pedacinhos de carne que tá lá no açougue. Verdade, gente. Mas a quirela, então, ela vai atrair essas espécies, atrai também as pombas, né? As pombinhas, rolinha, pomba asa branca. Em alguns locais também vai atrair o pombo doméstico, que não é uma espécie legal para a gente atrair para nossa casa, gente, porque ela pode transmitir algumas doenças aí, algumas zoonoses, né, que são aquelas doenças que são transmitidas naturalmente dos animais para a gente, tá? Então é bom tomar um certo cuidado nas regiões que são muito urbanizadas e que podem ser muito frequentadas por pombos, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer, além de oferecer esses alimentos, né, que eu dei a dica aí para vocês, é colocar um bebedouro daqueles para beija-flores com água açucarada. Aí sim, gente, vocês vão ter a visitação dos nossos lindos, queridos, magnânimos beija-flores. Como é gostoso ver a interação deles com o bebedouro e com a gente. E por último, gente, eu não posso deixar de dizer para vocês que quem tem um quintalzinho ou quem tem um lugarzinho para colocar uma plantinha, nem que seja num vaso, algumas plantas e algumas flores, elas são extremamente atrativas e também elas vão enriquecer o ambiente onde vocês estão oferecendo, né, as frutas ou então oferecendo as sementes ou a quirela, como eu exemplifiquei para vocês. Então, procurem ter algumas plantinhas, algumas flores que são atrativas. Joia, então falei da primeira técnica para que vocês possam conhecer mais aves. Atraiam elas para perto de vocês, para casa de vocês, que vocês vão conhecer mais espécies. Outra coisa que vocês podem fazer é procurar com o nosso sentido mais eficiente para encontrar passarinho, que não é a visão, é a audição. Se vocês estiverem com o ouvido treinado ou se vocês estiverem pelo menos preocupados, ligados nisso, vocês vão conseguir encontrar muito mais espécies na região de vocês.
E tá bom, Melissa, assim, se eu não conheço os pássaros pelo canto, como que eu vou fazer para encontrá-los? Aí que entra o BirdNet. Vocês podem usar o BirdNet para que ele grave um trechinho da vocalização. Aí vocês enviam esse som para a plataforma, o BirdNet no caso, e ele vai te retornar uma sugestão de identificação. E é aí que você tem que prestar atenção se aquela sugestão está certa ou não. Aí vocês podem abrir o Merlin, que é um aplicativo meio que irmão do BirdNet, e testar, né? Abrir as vocalizações daquela espécie em questão para tentar descobrir se é aquela espécie mesmo. Uma coisa legal do Merlin também, gente, é que o Merlin ele dá uma lista de espécies prováveis para a região de vocês. Então, não é muito comum de acontecer, mas já aconteceu comigo. Do BirdNet me sugerir uma espécie, mas de repente aquela espécie sugerida, ela nem é da região onde eu estou observando passarinho. Então, isso já exclui completamente aquela identificação, aquela espécie não é a espécie que vocês estavam ouvindo, que vocês gravaram o som. E quando acontece isso, gente, é possível de vocês pegarem esse som e colocarem em outro local para que ele seja analisado. E esse local é, por exemplo, o Wikiaves. Vocês podem pegar esse som, né, enviar para o computador de vocês ou do próprio celular e postar lá no Wikiaves. Vocês vão ter alguma sugestão dessa identificação por lá. Então, gente, falei aqui da segunda, então, dica de como procurar usando a audição. Vocês vão treinando o ouvido de vocês aos poucos, né? A minha sugestão é que vocês estudem o repertório vocal de uma espécie por dia. Uma por dia é suficiente. E aí vocês vão estar, de certa forma, preparados para, pelo menos, quando vocês forem a campo, ouvirem e falarem assim, nossa, eu conheço esse som, eu conheço, eu sei quem é, eu sei, mas aí às vezes na hora assim não lembra, mas aí calma, porque aí vocês podem gravar, né, grava gente, grava lá no BirdNet, ouve de novo até vocês conseguirem encontrar, o BirdNet vai dar a sugestão, e aí com o tempo, de tanto vocês ouvirem e testarem, aquela informação ela vai se solidificar na mente de vocês. E aí vocês vão ser capazes de sair numa área natural e ficar ouvindo sons e só pensando, eu reconheço que tem essa espécie, que tem essa também, canário da terra, bigodinho, curicaca, periquitão, tuim, João de Barro, são todas espécies que eu mesma identifiquei hoje pelo som, né? E é uma habilidade que qualquer um de vocês pode ter também, independentemente da idade de vocês e do grau de conhecimento específico que vocês têm sobre aves e ornitologia, ok? Ok, então terceira dica, gente, procurar os passarinhos e as aves, né, em horários diferentes. Mas por que, Melissa? Porque em horários diferentes, procurando no mesmo local, vocês vão encontrar composições diferentes de aves. Sim, algumas aves elas vocalizam ou elas estão mais ativas em determinados horários do dia. A grande maioria das aves elas estão muito ativas vocalmente, né? No comecinho da manhã ou então no finalzinho da tarde. Só que no meio da tarde ou em outros horários, no meio da manhã, a gente também vai ter uma maior atividade de outras espécies. Por exemplo, os gaviões e os falcões, eles costumam ser mais ativos a partir das 9h30, 10 da manhã, porque eles
utilizam-se muito das térmicas para que eles possam fazer os voos deles planados, que são mais eficientes energeticamente. Eles gastam menos energia para fazer os voos deles, porque eles estão se aproveitando-se das correntes termais aí, né? Em outros horários também a gente vai encontrar algumas aves que são mais resistentes ao sol, né? Elas não se importam tanto de estar no sol pleno e é realmente muito diferente essa composição das aves que vocês vão encontrar em horários diferentes. Por exemplo, né? Às vezes aqui do meio da tarde para o fim a gente encontra e ouve e vê muito psitacídeo, muito periquito, aqui não tem arara nem papagaio não, gente, é mais periquito mesmo, e tuim, ou então até jandaia, né? Aqui tem jandaia de testa vermelha que tem, então às vezes elas aparecem por aqui, e até a maracanã também já apareceu por aqui algumas vezes. Ainda dentro desse tema, né, de procurar em horários diferentes, outra dica que eu já dei, que vou reforçar, gente, é de realmente procurar todo dia, porque procurar todo dia vai fazer com que vocês fiquem expostos à vocalização das aves diariamente, e a gente vai aprender e memorizar por repetição. O nosso cérebro funciona assim. É por repetição, vocês têm que ouvir e repetir, identificar e repetir, e ver de novo, e ver de novo. E quanto mais completa e mais complexa for a informação, mais vocês vão ter capacidade de reter essa informação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se vocês somente ouvirem um passarinho vocalizando, é totalmente diferente para que vocês memorizem de vocês verem um passarinho vocalizando. Porque ver um passarinho vocalizando, vocês estão vendo ele fazer o display para aquela vocalização, ele está se movendo, né, de uma maneira única, que normalmente eles têm todo um trejeito para cada vocalização que eles fazem, né? Então vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, às vezes até estão interagindo com aquele pássaro. Então isso vai fazer com que vocês gravem aquela informação com muito mais assertividade, tá? Então exerçam isso. Estejam todo dia passarinhando. Ah, Melissa, mas eu não sei muita coisa. Que graça tem? Ou então, eu vou sempre encontrar os mesmos passarinhos? Que graça tem eu só colocar lá na minha lista? Ou eu só identificar a rolinha, o João de Barro, o urubu? Gente, isso é uma crença limitante também. Não é verdade. Cada dia que vocês, e cada dia não, cada momento que vocês forem observar os passarinhos, vocês vão perceber que vocês vão encontrar uma variedade diferente no mesmo tempo. Façam esse teste, saiam 3 vezes no dia e fiquem somente 5 ou 10 minutinhos observando as aves, mas só observando, assim, eu quero dizer, com a atenção totalmente voltada para isso. E vocês vão ver como nos 3 horários vocês não vão conseguir fazer uma lista de espécies idêntica. Vocês vão sempre perceber alguma espécie diferente que não estava na primeira, estava na segunda, ou 2 espécies que estavam na última, não estavam na primeira, não estavam na do meio, e é desse jeito mesmo. E vocês têm que ter essa percepção por vocês. É a mesma coisa. Várias vezes eu tento ensinar várias coisas para os meus meninos, né? Aí eu explico, reexplico, mas não adianta. Sabe como que eles vão aprender? Na prática. Então tem hora que eu relaxo, eu falo, não, tá bom, você vai aprender na prática, criança, porque olha, ficar repetindo. Então, deem-se essa oportunidade de aprender na prática. Pratiquem. A 4ª dica, então, procurar em locais diferentes.
Sim, o que eu quero dizer com locais diferentes? Ambientes diferentes. Se vocês quiserem encontrar passarinhos diferentes do que vocês sempre encontram, vocês têm que visitar ambientes diferentes. Eu não quero dizer que vocês têm que ir para um outro município, viajar. Não, eu quero dizer assim, ó. Por exemplo, hoje eu estava observando as aves aqui na minha casa, no meu quintal. Eu vou encontrar uma certa quantidade e uma certa qualidade de aves. Agora, se eu for passarinhar, se eu for observar numa área rural, perto de uma fazenda, por exemplo, eu vou encontrar uma outra composição de aves. Algumas aves que eu vou encontrar lá, eu não encontro aqui. Se eu for para uma floresta, gente, aí a diferença é gritante. Eu vou encontrar passarinhos que aqui na cidade eu nunca vou ter oportunidade de ver nem de ouvir, porque as espécies que são florestais, elas dependem da floresta e elas são exigentes em relação ao ambiente. Então, elas não vão estar no ambiente urbano, elas só vivem e só frequentam o ambiente florestal. Então, são espécies que a gente só vai encontrar no interior das matas ou na borda das matas, que na verdade na borda a gente encontra muito mais espécies do que no próprio interior da mata. No interior da mata fica aquela escuridão e as aves não estão tão ativas lá dentro, né? Até um conceito meio contra-intuitivo. Também, se a gente visitar um ambiente como o brejo, a gente vai encontrar também uma composição diferente de passarinhos ou de aves. Existem aves que só frequentam esse ambiente de brejo. Quer ver um exemplo muito legal? Praticamente todas as espécies que têm o brejo no nome. Então, a tesoura do brejo. Gente, todas as vezes que eu registrei tesoura do brejo, elas estavam aonde? No brejo. Então, gente, esses passarinhos, essas espécies que têm o brejo no nome, vocês praticamente só vão conseguir encontrar nas áreas de brejo, a menos que vocês ouçam elas passando, voando, né? Quando elas estão se deslocando de uma área de brejo para outra, e vocês podem ouvir elas vocalizando, né? Num lugar que não é brejo. Já aconteceu comigo com o Chopin do brejo. Eu estava numa área urbana, mas eu ouvi o bando, vi e ouvi o bando voando, né? E vocalizando. Foi meio incomum, bem incomum, tá? Mas de maneira geral, gente, os ambientes eles triam, eles filtram as espécies pra gente. E então, se vocês sempre observam passarinhos no mesmo tipo de ambiente, é só vocês variarem o tipo de ambiente que vocês vão encontrar espécies diferentes. Isso eu estou falando do mesmo município, da mesma região, né? Estou falando da região, por exemplo, onde vocês moram. Ok, gente. Interessante também que muitas vezes espécies que frequentam áreas urbanas, como por exemplo o pardal, que é bem urbano, né? Um exemplo ótimo de ave urbana, ele não entra nas florestas. Gente, todas as vezes que eu entrei em florestas, eu nunca consegui encontrar um pardal lá dentro. É outro conceito bastante contra-intuitivo, porque as pessoas elas têm um sentimento assim, né? Se pardal é uma espécie comum, ele é comum sempre, ele é comum em qualquer lugar, e não é verdade. Ele é comum no ambiente dele. Fora do ambiente dele, ele é incomum, ele é raríssimo, ele é inexistente. E o contrário também é verdade. Não adianta vocês acharem que vão encontrar um tangará no poste de luz aí da frente da casa de vocês. Impossível, ele não vai estar lá, a menos que esse poste de luz seja assim, na beirinha de uma floresta. Se não for nessa condição, vocês não vão encontrar o tangará, não. O tangará é uma espécie florestal, que vocês só vão encontrar, por exemplo, nas florestas ou na bordinha da floresta. E essa então foi a quarta dica para que vocês consigam encontrar mais espécies na região de vocês. E
quinta dica, então, gente, é estudar um pouquinho. Estudar um pouquinho os cantos, estudar um pouquinho a aparência das espécies, estudar um pouquinho o comportamento das espécies. Muitas vezes a gente vai pelo jeitão que o bicho voa, pelo jeitão que ele tá andando, vão dar pistas pra gente de qual que é a espécie e vão enriquecer muito o nosso conhecimento. E anteontem eu estava falando sobre isso. Algumas espécies a gente tem uma dificuldade gigantesca, ou às vezes nem consegue identificar somente pela aparência, vocês sabiam? Então a gente precisa saber como ouvir, né? A gente precisa ouvir a vocalização delas, que se a gente não ouvir, a gente não consegue fazer essa identificação. Que grave, né? Eu sei que a grande maioria de vocês tem esse pensamento, esse sentimento de que se uma foto tiver sido tirada e bem tirada, tiver bem nítida, né? O passarinho tiver bonito, a foto bonita, é possível identificar. E não é verdade. Algumas espécies de passarinho não tem como a gente ter uma identificação certeira, com certeza, sem juntar a informação da imagem, da aparência com a vocalização, por exemplo. E na maioria dos casos, não são todos os casos, mas na maioria, a gente vai ter uma assertividade na identificação maior, uma especificidade maior no canto para identificar um pássaro ou uma ave do que na aparência. Até porque, gente, na aparência a gente tem um monte de variáveis que influenciam, como por exemplo as condições de luz que a gente conseguiu tirar aquela foto, ou então se mostra ou não determinada região do pássaro que é importante para diferenciar, uma cor de cauda, uma cor de crista. Um ótimo exemplo sobre isso é mesmo sobre a live que eu fiz anteontem sobre as guaracavas. As guaracavas, elas são praticamente todas com o mesmo tom, né? Aquele tom assim, marronzinho, e muitas delas que até têm o nome devido à cor da crista, elas têm a crista de cor diferente. Só que, normalmente a tal da crista fica oculta. Fala a verdade, quantas vezes vocês já viram a crista do bem-te-vi, aquela crista amarela linda? Raríssimo, né? Então, é raríssimo conseguir ver a cor da crista das guaracavas. Então, tá aí, gente, um exemplo de que estudar os cantos é super importante e é super valioso para que a gente consiga encontrar mais pássaros na nossa região. E aí, turma, dúvidas? Oi, tia Luísa, você tá aí? Obrigada pela presença. Animal on Earth. Ecobio, tudo bom? Quanto tempo? Ixi, gente, e aí? Dúvidas? Olha só, tem um monte de gente que eu não tinha visto. Oi, Júlio! Eu não tinha te visto, rapaz, tudo bom? A Mari veio de novo. Tudo jóia, gente. Jurandir, Celso, Geraldo. Ah, que gostoso. Turminha, vocês estão aí ainda? Vocês têm dúvidas? Será que tem mais alguma coisa que eu posso ajudar vocês nesse tema? E gente, eu tô para abrir uma nova turma de alunos de um curso bem mais enxuto, que não é o Rotina Passarinheira, que é a minha paixão, mas é o Despertar Passarinheiro, que eu vou ensinar vocês a identificar então as 60 espécies mais comuns aí na região de vocês. Um curso mais leve, um curso mais enxuto, um curso mais direto ao ponto, digamos assim, né? E eu espero que vocês possam estar comigo aí nessa nova fase,
tá bom?